Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as partes de uma planta, ou seja, os órgãos que compõem uma planta. Então aqui eu tenho uma planta representada e ela tem todos os órgãos mais característicos. Nós temos a raiz, nós temos o caule, e aí esse caule vai se ramificando, formando galhos cada vez menores, tá? No caule estão fixadas as folhas, geralmente de cor verde. Nós temos também no caule as flores, coloridas, e na extremidade, aqui depois que a flor vai embora, nós temos a produção do fruto e da semente. Mas qual será que é a finalidade de cada um desses órgãos da planta? É isso que nós vamos ver agora. A raiz, ela é responsável por absorver a água e os nutrientes do solo e também por sustentar o vegetal. Olha só, eu tenho uma outra planta aqui, ó. Olha o tamanho dessa raiz. Essa raiz, ela é responsável, essa raiz mais grossa e principal, ela é responsável por fixar o vegetal no solo, para fazer com que o vegetal não caia, né? Porque os vegetais eles recebem o vento, eles crescem bastante, eles pesam e eles precisam ser suportados, sustentados por uma raiz. Então essa raiz aqui, ó, geralmente é uma raiz que vai sustentar, vai dar sustentação para o vegetal. E as raízes mais fininhas, que nós vamos ter aqui do lado dessa raiz principal, elas servem para absorver a água e os nutrientes do solo. Mas por que é que essa planta aqui não tem uma raiz principal, não tem uma raiz tão profunda? Porque essa aqui é uma planta pequena, ela não cresce muito, diferente dessa planta aqui que pode se tornar uma árvore de 20 metros de altura. Anotou aí? A função da raiz é sustentar e absorver água e nutrientes. E geralmente a raiz está embaixo do solo, a raiz é subterrânea, tá bom? Um outro órgão muito importante é o caule. O caule é o órgão que vai ligar aqui a nossa raiz, né? Então, os caules, geralmente são aéreos, eles ficam na parte de fora do solo, tá? E é no caule que vai estar ligado todas as folhas, as flores e os frutos. E o caule é o local por onde a água e os nutrientes vão circular dentro da planta. E assim como a raiz, o caule, nós temos também diferentes tipos de caule. Vejam, esses caules dessa planta aqui, eles são super flexíveis, super molinhos. Agora, esse aqui, ó, ele vai se tornar um tronco no futuro, ele vai ficar um caule super resistente. É através desse caule aqui que é produzida a madeira, por exemplo. Então a função do caule é fazer a sustentação das folhas, dos frutos, tá? Das flores e assim por diante. Um outro órgão, talvez um dos órgãos mais importantes para as plantas, são as folhas. As folhas geralmente têm coloração verde e é através das folhas que acontece um processo muito importante para que a vida no planeta Terra seja possível, que é a fotossíntese. Nossa, que nome estranho, professor. Fotossíntese? Sim, com auxílio da energia do sol, da luz solar, as plantas conseguem produzir o próprio alimento. Isso mesmo, elas não precisam de um alimento externo, elas não precisam ingerir alimentos como nós fazemos. Elas conseguem produzir o próprio alimento por meio das suas folhas, do processo da fotossíntese. E além disso, por meio das folhas, as plantas capturam o gás carbônico e liberam o oxigênio. Esse oxigênio, ele é produzido pela fotossíntese e o gás carbônico é utilizado nesse processo, tá bom? Então as folhas geralmente verdes, realizando o processo da fotossíntese. E aí nós observamos aqui também que esse vegetal aqui tem flores. Mas por que é que esse aqui não tem? Por que é que esse aqui não tem flores? Olha só, uma dica para vocês.
Sempre que você vê um vegetal produzindo flores e frutos, significa que esse vegetal já é adulto. Essa planta aqui, ó, já é uma planta adulta, porque ela está produzindo flores, frutos e sementes. Esse aqui ainda não. Essa planta não é adulta. Ela vai se tornar adulta daqui a alguns anos. Quando ela passar a produzir, então, flores, ela será considerada adulta. E existem, né, diferentes tipos de flores, de folhas, né, dependendo da espécie do vegetal. Então, é através das flores, as flores elas são coloridas com um objetivo: atrair os insetos polinizadores, levando o grão de pólen, que é uma substância que é produzida aqui na flor, de uma planta para outra. E quem faz esse processo geralmente são os insetos, principalmente as abelhas. É graças à polinização que nós temos a produção das sementes e dos frutos, tá? O objetivo da formação de um fruto é proteger a semente. Por que a planta só produz um fruto? Algum animal vai ingerir aquele fruto e vai levar junto com ele a semente daquele fruto, que vai germinar num outro local, produzindo uma nova planta. Pessoal, é isso aí. Era sobre isso a nossa aula de hoje, sobre as partes da planta. Espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham entendido todas as funções dos principais órgãos de uma planta. E olha que legal! Cultiva uma planta aí na sua casa, planta uma árvore. Você com certeza deve ter um local aí, o sítio da sua avó, ou na casa aí da sua mãe, dos seus pais, que você pode plantar uma árvore. Essa é uma ideia muito bacana e uma ideia chamada de sustentável. Abração, até mais!